Só existe autoridade na voz de alguém quando este alguém vive o que fala. Aí você libera uma palavra, as coisas são transformadas, pessoas são transformadas, milagres acontecem. Aí a nossa humanidade, a nossa espiritualidade, ela se manifesta em cima disso. Aleluia. Não posso maquiar a minha humanidade com uma espiritualidade, seria uma espiritualidade falsa, frajuta, porque eu sou ser humano. Mas o senhor é pastor. O título não me faz pastor. O ofício, sim. A minha responsabilidade, sim. Ah, o senhor não é apóstolo. O senhor é apóstolo, não me faz apóstolo. O ofício, sim. Tem muita gente buscando um título para se tornar algo ou alguém, sendo que o caminho é inverso. É quando você é algo ou alguém em Deus, é que vão te identificar ou nos identificar como um pastor ou como a nomenclatura que quiser. Mas a gente como pastor já sofreu muito por causa disso. Onde as pessoas exigem de nós, muitas vezes, a perfeição. As pessoas não querem a nossa humanidade, elas querem a nossa perfeição. E aí muitas pessoas se frustram conosco. Ei, você está nos visitando hoje, eu não quero te empolgar você voltar no domingo passado pensando que vai encontrar um pastor aqui com uma auréola, aquele negocinho, né? Em cima, perfeitinho, né? Santinho. Não, querido, você vai encontrar um homem que também falha, que também tem necessidades como você também tem. Amém? Ah, pastor, não quer que as pessoas venham congregar aqui. Eu não quero que ninguém venha congregar aqui por causa de uma espiritualidade. Eu quero que você esteja aqui para cooperar com aquilo que nós estamos construindo no reino de Deus. Porque chega um tempo que a gente não insiste mais. Porque nós fomos muito exigidos disso. Eu privei minha casa de muitas coisas. Eu privei os meus filhos de muitas coisas. Em nome da igreja e em nome do ministério. Não estou dizendo com isso que as responsabilidades muitas das vezes nos exigem isso, mas os meus filhos não pediram para ser pastor. Uma vez uma irmã saiu da igreja porque o meu filho menor, o Juninho, quando tinha 2 anos de idade, ele foi até a cesta de uva de decoração da Santa Ceia. Tem uma cesta que tem um cacho de uva que é decorativo, de plástico. Criança de 2 anos, ele não sabe se é plástico ou se é de comer. Aí ele foi na cesta e catou as uvas e arrancou do cacho e saiu querendo comer. Aí essa irmã chegou para mim: pastor, o teu filho, pastor, arrancou as uvas do cacho. Pastor, eu fiquei com vergonha porque as pessoas estavam olhando para aquilo. E eu fiquei com vergonha porque é o filho do pastor, né, pastor? Eu falei: sim, ele é o filho do pastor, mas ele continua sendo criança. Ele continua sendo criança. Isso com o Juninho. Com o Juninho eu já tinha aprendido, porque com o Mateus ainda eu cobrava do Mateus. O Mateus hoje está com 21 anos. Está lá na cozinha agora fazendo pastel. Os irmãos botam ele no serviço, né? Não dão folga com o Mateus, né?
Vocês amam o Mateus. O filho do pastor tem que trabalhar. Ele faz com amor, com alegria. Eu saí de casa hoje 3 horas, já 3 e pouco. Eu disse, onde você vai? Eu vou para a igreja. Eu vou fazer. Não, tem que fazer umas coisas lá. E já veio com alegria. Mas muitas vezes eu privei ele de muitas coisas, porque eu cobrava dele. Filho, tu não pode fazer isso, porque tu é o filho do pastor e da pastora da igreja. Eu colocava uma responsabilidade nele que não era dele. Por isso, Deus foi nos transformando e nos libertando disso, para que nós tenhamos e vivamos a nossa humanidade como seres humanos, para que sim a espiritualidade se manifeste em nós, que é Jesus, através do seu Santo Espírito. Aleluia. Aleluia. E nós vivemos isso essa semana de forma muito, muito saudável como família. Coisa que nós nos privamos muitos anos de viver, né? Muitas vezes a gente saía e ficava preocupado, e a igreja, como é que vai ficar? E a situação? E aquilo? E aquele outro? Se bem que, irmão, eu vou te dizer, você pode sair do ambiente, mas quando você vive as coisas do alto, esse ambiente não sai de você. Não tem como. Não tem lugar. Não tem lugar. Quer dizer, nesse lugar que nós ficamos, tem as tal de jacuzzis, né? Eu demorei para decorar esse nome. O Juninho sempre me dizia, filha, como é que é o nome daquela banheira? Jacuzzi, pai. Ah, é banheira para mim. Aí é uma banheira, né? Um negócio fica assim, borbulhando, muito bom, né? Aí a gente ficava esperando liberar uma jacuzzi, nós ia para a jacuzzi. E estava lá, eu e a Cláudia, assim, na jacuzzi, né? Daqui um pouco a Cláudia, pois é, aquele negócio lá do ministério, aquela pessoa, ou aquela situação. Eu falei, amor, você está na jacuzzi, você não está na igreja, amor. Desapega, vai. É que não tem como desapegar, essa é a nossa vida. E é verdade. É, amorzinho, te entreguei. É a nossa vida. Aí hoje de manhã eu ainda falei assim, vamos para casa, né? Estou cansado de não fazer nada. Ela falou, eu estou cansada, eu quero ir para casa para descansar. Eu falei, ué, não descansou? Não. Aí ela falou uma coisa que é uma verdade. Eu só descanso quando eu estou com Ele. Não é isso aqui que me dá descanso. Quer pregar, amor? Eu estou falando tudo que tu fala. Eu sou o porta-voz da casa, amém? Ela fala para mim e eu falo para vocês, amém? Sou uma parceria boa lá em casa. Mas é assim. Realmente o verdadeiro descanso não é um lugar que nos dá, é estar na presença dEle. E aí independe do lugar. Jesus estava descansando em um barco em meio à tempestade. Isso dizer, não importa a circunstância que você esteja vivendo, aleluia, se a presença dEle estiver contigo, ah, meu Deus, tu vai viver paz, você vai ter paz independente da circunstância. Oh, no nome de Jesus, alguém está entendendo isso? Levanta a sua mão para o céu um pouquinho. Desfrute dessa atmosfera que está pairando sobre ti, porque você está na presença dEle, e é na presença dEle que há abundância de viveres. Oh, não tem mal, não tem crise, não tem tristeza que possa assim te tirar a paz. Quando você está nele e ele está em você, oh meu Deus, aleluia, porque na presença dele há paz, querido, há o verdadeiro descanso, amém? Ah, meu Deus, eu estava pensando então nessa manhã, voltando ao sermão, quero falar de um tema, nem o tema eu falei, não falei, oh meu Deus, sobre essa questão da vida e tudo mais.
E a minha pergunta para mim mesmo foi: o quanto eu sou relevante? O quanto de relevância tem a minha vida? E eu passei o dia, vida relevante, é isso mesmo, esse é o tema. Olha, vocês são rápidos, hein? Oh, Isaac, hein? Quanto a minha vida é relevante. E eu estou pensando sobre isso, escrevendo sobre isso, lendo sobre isso. Personagens bíblicos com relevância, outros sem relevância, o que levou cada um a viver, e eu estou pensando, só que eu não pesquisei o que era a palavra relevante, né? Aí eu tenho uma pessoa amada, que é minha esposa, sempre do meu lado, pergunta: mas o que é relevância? Eu falei: eu não sou dicionário também, né, irmã? Mas relevância é tudo aquilo que tem importância. Vou repetir: relevante. Algo relevante é tudo aquilo que tem importância. E aí, a melhor pessoa para mim perguntar sobre isso é quem é minha esposa. E aí, vindo para o culto, eu tive coragem de perguntar. Eu estava tremendo as pernas, né? Será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Eu falei: eu vou perguntar antes de ir para o culto, eu quero pregar sobre isso, e eu tenho que ter certeza, né? E a minha pergunta para ela foi: amor, se hoje, à meia-noite, vamos supor, que o Senhor me recolha, eu morra aqui para essa terra, a minha ausência vai te fazer falta? Graças a Deus que a resposta dela foi rápida, né? Não cheguei nem a suar. A resposta dela foi rápida: Deus me livre, estou indo para casa da minha mãe já. Eu falei: para, tem igreja, tem ministério. Ah, não, a igreja não é minha. Eu falei: nem minha, a igreja é de Jesus. Não estou falando isso porque eu me achei, não. É porque para minha esposa, quem sabe para pessoas que nem me conhecem, tanto faz eu existir ou não existir para você. Mas eu estou perguntando para minha esposa, e para ela isso tem valor. Eu sou importante para ela. Aleluia. Falando de humildade agora há pouco, né? Mas você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Você é uma pessoa inteligente. Agora, eu fui procurar na Bíblia algumas pessoas que foram relevantes, e a primeira pessoa que me veio em mente foi Davi. Foi Davi, pelo reinado que ele exerceu em Israel. Sabe por quê? Foi Davi porque foi uma das coisas que me impactou quando nós estivemos em Jerusalém em 2010. Uma das coisas que me impactou foi ver uma estátua de Davi. E você sabe que a Bíblia diz que nós não podemos adorar imagens feitas por mãos humanas. Está lá em Êxodo 20, ok? Que ninguém pode adorar ou se prostrar diante de estátuas feitas por mãos humanas. Então, deixa eu dizer, o povo judeu é um povo que cumpre essa palavra ao pé da letra. Eles cumprem essa palavra à risca. Eles vivem isso. Eles não constroem nem mesmo uma imagem de Jesus. Mas em Jerusalém tem uma estátua de Davi. E eu perguntei: como isso? Não, essa é uma imagem de honra a Davi, porque
desde que Israel é Israel, Davi foi o melhor rei de Israel. Uau! E eles fizeram esta imagem em honra a Davi. Ninguém se dobra aqui, ninguém se ajoelha aqui, ninguém adora a Davi, mas eles honram o que Davi foi como rei de Israel. Porque Davi teve um reinado relevante, foi importante para a sua época, tanto é que deixou marcas, tanto é que eu estou hoje, em pleno século 21, falando de Davi. Esse cara foi importante, sim ou não? Uhum. Tem gente que a gente não se lembra nem de 3 meses atrás. Agora nós estamos lembrando de Davi. Porque ele deixou uma marca na história, através daquilo que Deus fez nele e através dele. Agora, o sucessor de Davi foi o seu filho, que se chama Salomão. Davi, ele era lembrado, até nas canções. Antes de falar de Salomão, deixa eu só lembrar uma coisa. Em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 7. As mulheres, se você quiser acompanhar, ler, pode ler. 1 Samuel, vamos junto. Eu quero ganhar tempo aqui agora. 1 Samuel, capítulo 18, 7. Eu não vou ler, mas eu vou citar aqui o texto. A Bíblia diz que quando as mulheres dançavam e cantavam, a canção que elas cantavam era, olha ali, enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Olha só, enquanto elas dançavam, elas cantavam, e honrando a Davi, reconhecendo que Saul foi, mas honrando a Davi, que fez muito mais. Aleluia, porque ele foi relevante. Agora, quem assume o reinado após Davi, é o filho dele, Salomão, outro homem que também foi relevante, como não ia ser, marido de 1000 mulheres, fora as concubinas. Quanta relevância, hein? Uma só é uma bênção, né? E é difícil, né? Né, amor? É difícil porque me exige muito. Me exige muito porque a Bíblia diz que o marido deve de amar a mulher ao ponto de dar a sua vida por ela, de morrer por ela. Cadê as mulheres para dar um glória a Deus agora? Jesus amado, está faltando fé nas irmãs aí. Meu Deus, vocês estão tão concentrados na mensagem, né, que eu libero uma profecia dessas, nem misericórdia, ninguém vai morrer aqui não, tá, varão? Dá glória aí. Agora imagina, tem que morrer por 1000. Esse cara foi relevante. Salomão foi relevante. Tanto é que a rainha de Sabá reconheceu isso. E lá em 1 Reis, capítulo 10, 6. 1 Reis, capítulo 10, 6. É expressada a relevância de Salomão. 1 Reis, capítulo 10, 6. Diz assim: disse ela então ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade. Agora o 7. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade.
tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Uau! Pensa num cara que foi relevante, foi Salomão. Ele é reconhecido por outra rainha de outro país, falando daquilo que ele era e daquilo que ele fazia, e deixou um marco. Agora, depois de Salomão, quem herda o reinado de Israel é o seu filho Roboão. E aí começa a decadência da relevância de tudo que foi feito, porque em Roboão, eu não vou ler todos os textos que eu tenho aqui, mas em Roboão, por causa de Roboão, este filho que assumiu o reinado no lugar do seu pai Salomão, causou uma divisão em Israel. Vamos ler mais esse texto agora, sim. 1 Reis 12, 8. 1 Reis 12, 8. 1 Reis 12, 8. Glória a Deus. 1 Reis 12, versículo 8. Melhor, 1 Reis, isso, 12, só que nós vamos ler do versículo 1 em diante, filho. E foi Roboão para Siquém, aonde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Versículo 2, proclamá-lo rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, guarda esse nome, Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram falar com Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide vós ao terceiro dia, ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões. Preste atenção nesse versículo 6. Teve o rei Roboão conselho com os anciões, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou, presta atenção, porém ele deixou o conselho, o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e que estavam de diante dele. Aqui acabou a relevância do reinado de Salomão, por causa desta atitude do seu filho Roboão. Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa atitude de Roboão. Roboão recebeu este servo, que era servo de Salomão, chamado Jeroboão. Os nomes difíceis, né? Jeroboão se levantou contra
Salomão no tempo do reinado dele, e ele fugiu de Salomão para não ser morto. E agora ele queria fazer as pazes, sabendo ele que Salomão tinha morrido, ele quis voltar para fazer as pazes, e pedir para ele, o filho de Salomão agora que era rei, aliviasse o jugo, isso é, a perseguição que eles tinham, que eles sofriam com Salomão, e eles se colocaram à disposição para ser seus servos, para servir. E esse cara, ele foi buscar conselho com as pessoas certas, com os anciões que aconselhavam o seu pai. Por que pessoas certas, pastor? Como o senhor tem certeza disso? Porque o próprio Salomão diz, lá em Provérbios você vai ler, que ele mesmo diz que a sabedoria, ela está na multidão dos seus conselheiros. A cidade fortificada está baseada na multidão dos conselhos, isso é, daquelas pessoas que lhe aconselhavam, que eram esses anciões. Então uma pessoa, ela é fortificada, edificada, através dos conselhos sábios que ela recebe. Amém? E esses anciões eram as pessoas sábias, que aconselhavam Salomão, e Salomão, através desses conselhos, e através da sabedoria dada por Deus a ele, ele tinha êxito no que ele fazia. Era o cara mais sábio, mais rico, não houve outro antes dele, e a Bíblia diz que não haverá nem depois dele outro igual a ele. Senhor amado, se o próprio Deus diz isso de Salomão, ele era um cara relevante, sim ou não? Agora o filho recebe isso tudo pronto, então ele recebe o conselho dos anciões, dizendo para ele, olha, se dispõe a servi-los, e diga a eles palavras boas. Diga a alguém que está ao seu lado, palavras boas. Quer atrair pessoas, quer ter relacionamentos saudáveis, que saia da sua boca palavras agradáveis, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que houver louvor, tudo aquilo que trazer alegria, saia da nossa boca. Amém? Que saia da nossa boca aquilo que vai promover isso. E esses sábios dizem para ele, olha, diga palavras boas, e eles vão te servir por todos os dias da vida deles. Uau! Deixa eu dizer, Roboão estava aqui com a chave para ter um reinado tão excelente quanto o do pai, porque ele ia unificar agora outras nações, ele ia unificar esse cara que estava refugiado lá no Egito, e ia trazer para Israel. E a Bíblia diz que ele deixou os conselhos dos anciões, e foi buscar conselhos com os jovens. Jovens aqui está falando de inexperiência, de falta de experiência, de pessoas que não têm bagagem, de pessoas que não têm caráter forjado ainda, de pessoas inconstantes. Então ele deixa um bom conselho para seguir o que os jovens dizem, e os jovens dizem para ele o quê? Versículo 14, do mesmo capítulo 12, versículo 13 do mesmo capítulo 12. E o rei respondeu ao povo duramente, olha só, e o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Uau! Veja bem, ele deixou o conselho dos anciões,
daquelas pessoas experientes para buscar conselho dos jovens, e ele seguiu os conselhos dos jovens. A nação que veio pedir socorro, ele disse: não vou socorrer vocês, ainda pior, vou fazer mais mal do que meu pai fez para vocês. Aí foi o fracasso do reinado de Jeroboão. Por quê? O povo de Israel se rebelou contra ele. Das 12 tribos, 10 tribos se dividiram e foram com Jeroboão. E ficou só a tribo de Judá e a de Benjamim com ele. Houve uma divisão. E daí para frente, você lê o texto depois em casa, olha aqui para mim agora um pouquinho. Daqui para frente você vai ver só destruição, só desgraça, porque o reinado de Jeroboão virou em confusão, em contenda e em desgraça. Nada mais prosperou. E o reinado agora de Jeroboão, que levou as 10 tribos com ele, deixa eu te dizer, para onde ele foi? Ele levantou 2 bezerros de ouro e disse para o povo: aqui está o vosso Deus, adorem eles, para impedir que o povo fosse a Jerusalém e quisesse ficar em Jerusalém, para impedir do povo ir adorar a Deus. O que eu quero falar com isso é sobre relevância que teve o ministério de Davi, Salomão, e agora a irrelevância do ministério de Jeroboão, e o fracasso que ele teve por ouvir conselhos de quem não tinha maturidade para instruí-lo, e não tinha bagagem nem experiência. Repito o que eu falei domingo passado. Eu quero que você pegue essa palavra hoje, tenha um pouquinho de paciência, mas eu quero concluir esse sermão o mais breve possível também, ser o mais prático possível, mas eu preciso citar esses trechos bíblicos para que você entenda a palavra, amém? Eu repito o que eu falei aqui domingo passado. Está diferente, né? Domingo passado foi fogaréu, né? Mas tem fogo aqui também, amém? O fogo não está no barulho, está na presença, amém? Ano passado foi batismo com o Espírito Santo, foi loucura, né? Doideira, né? Chapação total. Mas hoje eu quero te dar um ensino, para que nós venhamos ser relevantes para esta geração, para que nós não venhamos ser mais um em meio à multidão, porque é isso que Deus espera de você e de mim. Repito o que eu disse semana passada: não dê ou não busque conselho com quem não pode te ajudar. Sabe, nós enfrentamos isso constantemente como pastores. Como pastores, eu aconselho muitos homens, muitos casais, muitos jovens, até as crianças. E a nossa instrução é para levá-los ao Senhor. Sempre vai ser. Mas tem pessoas que ignoram toda a instrução que muitas vezes nós damos, sabendo que a instrução que nós estamos dando é uma instrução bíblica, da palavra de Deus, e uma instrução com bagagem de 22 anos de casamento e 3 filhos, um de 21, de 12 e de 7. Com o pouco de experiência que nós temos, que não somos mega, super experientes, mas com a experiência que nós temos, com a bagagem que nós temos, que recebemos de Cristo, nós tentamos impartir isso. Sabe, tem pessoas que pegam toda a instrução que nós demos e bota no lixo, e vai ouvir. As irmãs que trabalham com salão de beleza aqui são ungidas, amém? Mas tem muita mulher em salão de beleza que vocês sabem, né? Vai aconselhar sobre casamento, vai fazer as unhas, e aí a mulher, tem muitas irmãs que trabalham com salão de beleza, e ele fala assim: pastor, nós somos psicólogas, nós não somos manicures, porque as pessoas, elas querem desabafar com alguém, só que vai numa pessoa que não tem uma estrutura familiar, não tem uma base familiar, não tem uma vida sólida familiar, e aí vai se aconselhar sobre o casamento com uma pessoa que não tem estrutura assim.
Aí você se aconselha, pois é, eu estou passando isso com meu marido, com minha esposa, ou assim também os homens com o barbeiro, né, com o cabeleireiro, né? Se bem que com o meu barbeiro eu não converso muito, eu mais durmo na cadeira do que converso. Deito lá, a coisa fica mexendo. Agora, tem muitas pessoas que vão se aconselhar com quem não tem essa bagagem. Aí a primeira coisa que eles vão te dizer é o quê? Larga ele. Vai viver a tua vida, vai ser feliz. Com outro, ninguém poderá te dar a alegria e felicidade que você busca, se não for Jesus. E para que isso aconteça, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas o conselho no mundo é esse. Esses dias nós falamos sobre felicidade, a ideologia de felicidade, o entendimento de felicidade do mundo é diferente do de Deus. Amém. Aleluia. É bem diferente. No mundo, ser feliz é você ir para a balada. Se diverte a noite toda. Quem foi em balada aqui alguma vez? Não levante a mão. Mas você sabe que é bom. Não vai dizer que é ruim. Eu já amanheci em muitas, antes de conhecer a Cláudia. Né, amor? Graças a Deus. É legal, é divertido, mas é passageiro. No outro dia a gente se encontra com o mesmo vazio que começou na balada. Porque nada nessa terra pode preencher o vazio, que é o lugar de Deus. E aí o conselho do mundo é: vai se divertir. Não. Para você ser feliz, aí Jesus vem e diz no conselho de Jesus, no sermão da bem-aventurança, na montanha das bem-aventuranças, na montanha das bem-atitudes, Jesus diz assim: feliz é aquele que chora. Aí Jesus vem e diz: feliz é aquele que sofre. Um paradoxo, não é? Ele está dizendo: feliz é aquele que chora, porque serão consolados por mim. Ele está dizendo: feliz é aqueles que sofrem por amor ao meu nome. Aleluia, porque aquele que, aleluia, perseverar até o fim, receberá a coroa da vida eterna. Aleluia, aleluia. Feliz é aquele que vive o propósito de Deus na terra. Relevante só é quem vive o propósito de Deus na terra. Agora deixa eu perguntar: Jesus foi relevante, sim ou não? Esse foi o cara. Esse foi o cara. O relevante dos relevantes. A fama dele corria por toda a terra. As multidões o acompanhavam, porque tudo que ele fazia tinha relevância, tinha importância, porque onde havia morto ele ressuscitava, havia enfermo ele curava, não tinha pão ele multiplicava. Jesus era relevante no seu ministério, por isso falamos dele hoje. Pastor, o senhor só está falando de gente famosa. Deixa eu falar de um cara que pouco se prega sobre ele, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. O diácono da igreja, chamado Estevão, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro que morreu por amor a Jesus, o cara que olhou para o céu, com seu olhar fito no céu. A Bíblia diz que os céus estavam abertos, e ele dizia: eu vejo o Filho de Deus à sua destra, Jesus Cristo. Ah, meu Deus, esse diácono, queridos, era o cara que arrumava as cadeiras da igreja, irmão. Era o cara que limpava banheiro da igreja. Mas era um cara que, quando abria a boca, impactava as vidas, ao ponto que morreu apedrejado. E
mesmo sendo apedrejado, ele dobra os joelhos e ora: Pai, recebe o meu espírito e não imputes o pecado deles, porque eles não sabem o que fazem. Eu estou falando do diácono da igreja, que está registrado na Bíblia, e eu estou lembrando o nome dele hoje aqui, depois de mais de 2000 anos, dizendo: Estevão foi um cara relevante. O endemoniado de Gadara, quem que era esse cara irrelevante? Quem olhava para o endemoniado de Gadara dizia: esse cara tem que morrer. O cara que carregava uma legião de demônios, cerca de 6.000 demônios numa pessoa. Esse cara não prestava. Era literalmente um desgraçado para a sociedade. Todo mundo que olhava para esse cara, que morava dentro dos sepulcros, num cemitério, não tinha corrente que segurava esse cara. As pessoas que olhavam para ele diziam: esse cara não presta, esse cara tem que morrer. Porque quando a pessoa é irrelevante, ninguém suporta. Quando alguém é irrelevante, ninguém suporta. Só que Jesus chegou para os irrelevantes também. E da irrelevância, Jesus chega e liberta ele daqueles demônios. Ele é liberto, e a partir de agora ele quer seguir a Jesus. Jesus: não, você tem muito que fazer, vai testemunhar, vai pregar agora, vai falar daquilo que aconteceu contigo. Ei, endemoniado de Gadara, região de Decápolis, uma região que era formada por 10 cidades, o Vale dos Sinos. Só para você entender, esse cara morava no Vale dos Sinos. Todo mundo que morava no Vale dos Sinos olhava para esse cara andando pelas cidades aí, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, pelas ruas, pelado, nuzinho da Silva, fedendo carniça, porque ele comia defunto. Você ia suportar ficar perto de uma pessoa assim? Mas agora Jesus entra na vida desse cara, liberta ele dos demônios. Agora ele está vestidinho, limpinho. Quando a pessoa entra para o propósito de Deus, tudo muda. Quem não queria saber de você vai começar a ligar para você. Quem não queria mais ver a tua cara vai dizer: por onde você anda, aonde você está indo, eu quero ir junto. É assim, quando nós entramos no propósito de Deus, tudo muda, tudo é transformado. E agora esse cara começa a anunciar o que Jesus fez. Aqueles que todo mundo ali daquela cidade, daquelas regiões, queriam que ele fosse embora, agora todos ouvem o Evangelho, ao ponto que Jesus foi expulso dessa região. Agora, por causa da pregação desse cara nessa região, o testemunho desse cara, essas 10 cidades estavam ansiosos pelo retorno de Jesus, porque o testemunho e a vida dessa pessoa foi relevante, porque Jesus entrou na história dele. Ei, deixa eu profetizar algo aqui nessa noite. Jesus não vai, Ele já está na sua vida, e Ele vai transformar a tua história. A tua história vai ser relevante para a tua casa, para a tua família. A tua história vai ser relevante para o teu bairro, em nome de Jesus. Ei, aleluia, aleluia. Eu quero encerrar. Pastor, o senhor falou de caras bíblicos de Jesus. Deixa eu te falar de uma pessoa que para mim foi muito relevante. Uma pessoa que era analfabeta. Analfabeta, assim que fala? Analfabeta? Eu tenho um professor de português bem pertinho sempre. Analfabeta. O meu avô. O vô Agnello. O vô Guinello, que nós chamava ele. O cara que quando eu tinha 7, 8 anos,
Eu catava piolho da cabeça dele. Na realidade ele não tinha piolho, só que ele falava assim, depois do almoço, ele sentava na cadeira de balanço dele, ele dizia: olha, meu filho, se cada piolho que você achar na minha cabeça, eu vou te dar uma moeda. Aí segura aqui, amor. Aí tá eu lá catando piolho da cabeça do vô. Aí eu não tinha piolho, não achava piolho, aí me ensinaram um truque. Eu ia no ouvido dele e fazia isso aqui. Matei um, vô! Aí ele puxava a moedinha, dava a moedinha para me comprar bala depois. Mas em que o teu vô foi relevante para ti, Uziel? O máximo que você fez foi catar piolho nele. Meu avô foi relevante, porque em mais de 40 anos de fé, sendo diácono da Assembleia de Deus de Catuípe, ele era porteiro da igreja, e nesses 40 anos, ele nunca faltou uma escala, e nem a minha avó. Ele ficava na porta da frente, e a minha avó ficava na porta lateral. Durante 40 anos, eles não falharam uma só escala sequer. Aí quando ele ficou doente, pastor, deixa eu dizer, ele nunca ficou doente. Mas esse cara foi relevante para mim, porque ele viveu uma vida com Deus, mesmo sem saber ler, ele sabia do encargo e da responsabilidade dele com Deus.